Filho, quando o céu se inclina sobre a terra e o silêncio do invisível rompe o peso da tua luta, algo sobrenatural acontece. E hoje Deus acabou de assinar um decreto a teu favor, um decreto que carrega o perfume da eternidade e o poder da voz que criou todas as coisas. Filho, respira fundo, porque o que está sendo liberado sobre tua vida não veio de homens, não veio de sistemas, não veio de portas humanas, mas veio diretamente do trono onde Jesus reina com autoridade eterna. Filho, este decreto muda histórias, quebra cadeias, abre caminhos e faz o impossível se curvar diante da ordem divina. E hoje, diante deste decreto celestial, tua alma vai sentir aquilo que há muito tempo espera. Deus não apenas te ouviu, Ele se levantou por você. Há momentos em que o mundo parece grande demais, pesado demais, rápido demais, e tudo que você consegue perceber é o eco das próprias preocupações tentando afogar a fé que ainda luta para permanecer viva. Mas quando Jesus entra no ambiente, quando sua presença toca a alma, tudo muda, porque o Filho de Deus não chega apenas como conforto, ele chega como resposta, como decreto, como decisão eterna. E hoje, enquanto você escuta esta mensagem, é como se os céus estivessem abrindo uma cortina invisível e revelando aquilo que já foi decidido sobre tua vida. Deus assinou um decreto a teu favor, e nada poderá desfazer aquilo que o próprio Deus estabeleceu. A presença de Jesus, Filho, não é apenas suave e consoladora, ela é também poderosa, autoritária, irresistível, capaz de calar qualquer voz que tentou declarar a derrota sobre você. Quando ele entra, o ambiente espiritual se realinha, o caos perde a força, as trevas recuam, e o coração que tremia encontra um abrigo eterno. E é assim que ele chega agora, como se tocasse teu espírito com a certeza de que o decreto que ele assinou não é temporário, não é frágil, não é sujeito à revisão humana, mas é definitivo e carregado do selo da glória. Filho, há uma urgência no céu, não uma urgência de desespero, mas uma urgência de amor, uma pressa santa, como se o próprio Deus estivesse dizendo: eu não vou deixar que você caminhe mais um dia acreditando que está sozinho. Ele te chama pelo nome, ele toca as regiões mais ocultas da tua alma, ele alcança lembranças que doem, medos que você nunca confessou, esgotamentos que você tentou esconder até de si mesmo. Ele vê tudo, ele entende tudo, e mesmo assim, ele decidiu agir, ele decidiu assinar, ele decidiu decretar sobre você algo que transforma destinos. Nada se compara ao instante em que Jesus coloca seus olhos sobre alguém e declara: é agora. E este é o teu agora. Este é o momento em que o céu se movimenta, não por causa de tua força, mas por causa da compaixão e da fidelidade daquele que jamais abandona o filho que ama. E enquanto você ouve estas palavras, há uma atmosfera de milagres se aproximando, uma mudança espiritual que começa a tocar o teu coração como se os ventos sobrenaturais da presença de Deus estivessem passando bem ao teu lado. Filho, quando Deus assina um decreto, tudo que estava preso começa a tremer, tudo que estava fechado começa a ceder, tudo que parecia impossível começa a se reorganizar de uma forma que só o céu poderia explicar. E talvez você tenha vivido temporadas longas demais de espera, de silêncio, de provações que pareciam injustas, de noites que pareciam intermináveis. Mas o decreto que Deus assinou hoje declara que a espera não foi em vão, que o silêncio será quebrado, que as provações não terão a palavra final, que as noites darão lugar ao amanhecer da graça. Há uma unção que repousa sobre o decreto que Deus liberou a teu favor, uma unção que cura feridas do passado, que restaura sonhos adormecidos, que reacende a chama da esperança. Talvez você tenha acreditado que certas coisas já estavam perdidas, que certos capítulos já estavam encerrados, que certas promessas não se cumpririam mais. Mas Jesus, com seu amor imensurável, te lembra hoje que Ele é especialista em ressuscitar aquilo que parecia acabado, em restaurar o que parecia irreversível, em reconstruir o que os homens consideravam destruído. E enquanto este decreto celestial desce como chuva sobre tua alma, você começa a perceber que nada no teu caminho foi acidental, nada no teu deserto foi desperdiçado, nada na tua dor passou despercebido diante do olhar daquele que tudo vê. Deus estava escrevendo tua história em silêncio, preparando teu coração, fortalecendo tua fé, e agora Ele se levantou para declarar que o tempo de colheita está chegando, o tempo de resposta está chegando, o tempo de livramento está chegando, porque Ele assinou o decreto que muda tudo. Filho, imagine o coração de Jesus queimando de amor enquanto Ele olha para você e diz: eu decidi te favorecer. Não por méritos humanos, não por performance, não por perfeição, mas por graça, por misericórdia.
por escolha divina. E esta escolha é irrevogável, porque o amor de Deus não é instável, não é condicionado, não é incerto. Ele te ama com um amor que atravessa tempestades, que ultrapassa muros, que derrota inimigos invisíveis, que te protege mesmo quando você nem percebe. Este decreto não é apenas uma palavra, é um ato espiritual, uma intervenção divina, um movimento do céu que toca a terra. Ele vem carregado de vitória, de promessa, de libertação, de direção. Ele vem como resposta para orações antigas, como cura para dores profundas, como alívio para a angústia se você achava que ninguém entendia. Ele vem como prova de que Deus nunca deixou de trabalhar por você, mesmo quando você não conseguia sentir. Filho, a partir deste momento, algo começa a mudar dentro de você. Uma paz que não fazia sentido começa a pousar sobre tua mente. Um calor suave toca teu peito, como se Jesus colocasse a mão sobre você. Uma coragem que você achava perdida começa a renascer. E tudo isso acontece porque Deus assinou um decreto a teu favor. E quando Ele decide agir, nenhuma força da terra, do inferno ou das circunstâncias pode impedir. E agora, filho, respira, porque esta é apenas a primeira parte do que o céu quer te revelar. Este é apenas o início da mensagem que Jesus preparou para tocar tua alma, fortalecer teu espírito e reacender teus sonhos. Há mais, muito mais. E cada palavra que vem a seguir é parte do decreto que Deus assinou por amor a você. Filho, quando Deus assina um decreto no céu, Ele costuma fazer isso em momentos que para os homens parecem impossíveis. E é por isso que hoje te conduzo para dentro de uma história tão intensa, tão viva, tão cheia de glória, que você quase poderá sentir o perfume da presença de Jesus tocando tua alma. Porque o decreto que Deus assinou a teu favor é o mesmo tipo de decreto que Ele assinou para aqueles que estavam à beira do fim, quando já não havia força, nem solução, nem saída. E é assim que começamos esta parte, entrando na cena onde o impossível se dobra diante da ordem do céu. Era uma manhã silenciosa em Cafarnaum. O vento ainda parecia tímido, como se aguardasse a presença de Jesus antes de tocar a superfície das casas. A cidade acordava devagar, mas havia um homem ali cujo coração já estava desperto há muito tempo, porque a dor não permitia descanso. Seu corpo estava imobilizado, sua alma carregava anos de frustração. Seus dias eram repetidos em um ciclo que parecia eterno. Ele era o paralítico, o homem que todos conheciam como alguém preso a um destino que não mudaria. Mas naquele dia, filho, naquele dia, o céu se preparava para assinar um decreto sobre ele, um decreto semelhante ao que Deus assinou sobre você. Os amigos daquele homem o carregavam com a sensibilidade de quem ama e com a fé de quem insiste. Eles o seguravam pelos cantos de uma maca improvisada, mas seguravam também algo muito maior, seguravam a esperança. E enquanto caminhavam, cada passo parecia declarar ao invisível que algo iria mudar. O paralítico nada podia fazer sozinho, mas o decreto que Deus estava prestes a liberar estava além da sua força. E é assim também contigo, filho, porque existem momentos em que o céu decide agir mesmo quando você não consegue mais levantar. E hoje o decreto que Deus assinou a teu favor tem o mesmo poder de erguer aquilo que havia caído dentro de você. Ao longe, a casa onde Jesus estava se tornará um mar de vozes. Gente por toda parte, gente tentando entrar, tentando ver, tentando ouvir. Jesus falava e cada palavra parecia tocar algo profundo no coração das pessoas, como se trouxesse vida onde antes havia apenas desânimo. E ali, naquele ambiente saturado de presença, o decreto celestial estava sendo preparado, como uma assinatura que desce devagar, mas com autoridade absoluta. E você, filho, é como aquele homem naquele dia, talvez à porta de algo que parece impossível, talvez cercado por barreiras que outros não veem, talvez cansado de tentar. Mas o decreto que Deus acabou de assinar desmonta todas as barreiras e muda todas as expectativas. Os 4 amigos olharam para a multidão e sentiram o peso da realidade. Não havia espaço, não havia abertura, não havia passagem. Mas quando Deus assina um decreto, filho, Ele cria caminhos onde não existem portas. Ele abre brechas onde todos disseram que é impossível. E foi nesse momento que surgiu aquela ideia que mudaria tudo. Eles olharam para o telhado e, sem hesitar, começaram a subir. Cada passo naquelas escadas improvisadas parecia uma pregação silenciosa, declarando ao coração do paralítico: o decreto de Deus está a caminho. Não desista agora.
E enquanto eles erguiam aquele homem, pedra por pedra, madeira por madeira, os céus observavam com a mesma atenção com que observa você neste momento. Porque toda vez que alguém avança apesar da dor, toda vez que alguém acredita apesar do medo, toda vez que alguém continua mesmo cansado, o céu se inclina para agir. O esforço daqueles amigos era um testemunho vivo de que quando Deus decide mudar um destino, Ele usa até caminhos improváveis para realizar seu decreto. Filho, imagine o coração daquele paralítico. Ele não via Jesus ainda. Ele não sabia o que iria acontecer. Ele só sentia a vibração dos passos acima da casa, o barulho das telhas sendo removidas, a poeira caindo lentamente sobre seu rosto. Ele talvez não entendesse, mas dentro do invisível, algo sagrado estava sendo preparado. Era o momento em que um decreto celestial estava prestes a tocar sua história. E hoje, enquanto você escuta esta palavra, talvez você também não veja Jesus claramente, talvez não entenda o que está acontecendo, talvez sinta apenas poeira, ruído e movimento estranho ao redor da tua alma. Mas tudo isso, filho, é o céu preparando o momento exato para manifestar o decreto que Deus assinou a teu favor. E então, eles abriram o espaço, criaram uma janela no impossível e desceram o homem diante de Jesus. Não ao lado, não por trás, não à distância, mas diante, bem diante, no ponto onde o decreto celestial encontra a necessidade humana, no lugar onde a fraqueza se ajoelha e a glória de Deus se levanta. E Jesus, ao ver aquele homem sendo descido, não viu apenas um corpo, ele viu uma história, ele viu anos de dor, ele viu lágrimas escondidas, ele viu noites intermináveis, ele viu orações silenciosas que ninguém mais ouviu. E é assim que ele te vê agora, filho. Ele vê aquilo que ninguém mais vê. Ele sente aquilo que você tentou esconder. Ele entende a batalha que você enfrentou sozinho. E o decreto que ele assinou a teu favor nasce dessa compaixão infinita. É nesse exato instante da história que Jesus faz algo que deixa todos em silêncio. Ele não começa falando do corpo. Ele não começa falando da paralisia. Ele começa falando da alma. Ele olha para o paralítico e diz: Filho, teus pecados estão perdoados. Filho, ele chama aquele homem de filho, assim como ele te chama agora. Ele perdoa antes de curar. Ele abraça antes de transformar. Ele restaura o invisível antes de tocar o visível. E é aqui que o decreto celestial mostra seu poder, porque Deus não assina decretos apenas para resolver problemas externos. Ele assina decretos para restaurar identidades, curar feridas, libertar corações, levantar destinos. E naquele momento, a atmosfera muda. Algo no espiritual se realinha. Algo no ambiente se ilumina. Jesus olha para o homem como quem olha para um terreno onde uma semente será plantada. E quando ele chama de filho, ele inaugura uma nova história, um novo capítulo, uma nova realidade. O decreto estava sendo liberado, assim como está sendo liberado agora sobre você. Filho, Jesus não apenas viu a paralisia daquele homem, ele viu sua história inteira. E hoje ele vê a tua. E assim como naquele dia, ele está prestes a fazer algo que vai romper limites e derrubar aquilo que tentava te manter preso. O decreto que Deus assinou naquele momento é o mesmo decreto que Deus libertou sobre você. Um decreto de cura, de restauração, de liberdade, de renovo, de vitória. Filho, o que vem a seguir é ainda mais profundo, ainda mais intenso, ainda mais revelador. Porque o decreto que Deus assinou está apenas começando a se manifestar. Filho, agora o ambiente espiritual começa a se intensificar, como se o próprio ar estivesse carregado de algo que prestes a se revelar. A casa inteira fica suspensa entre respirações, e todos ali sentem que estão diante de um momento que não pertence apenas ao tempo, mas à eternidade. Jesus silenciosamente observa o homem diante dele, enquanto aquele paralítico, ainda deitado, sente que algo invisível, algo santo, algo poderoso está prestes a acontecer. É o mesmo tipo de sensação que Deus está liberando sobre você agora, porque quando o céu assina um decreto, o mundo visível precisa se ajustar àquilo que o invisível já decretou. As pessoas ao redor não compreendiam o que Jesus estava fazendo. Elas enxergavam apenas a superfície, viam apenas o corpo imóvel, viam apenas o problema aparente. Mas Jesus via o que nenhum olho humano podia ver. Ele via o coração ferido, a alma cansada, a mente travada por anos de frustração.
E quando ele disse: Filho, teus pecados estão perdoados, ele não estava apenas liberando perdão. Ele estava liberando identidade, propósito, restauração. Ele estava revelando que Deus tinha acabado de assinar um decreto a favor daquele homem. Um decreto que começava na alma e se expandiria até o corpo. Filho, perceba a profundidade deste momento. Antes da cura exterior, Jesus cura o interior. Antes de restaurar os músculos, ele restaura o espírito. Antes de endireitar as pernas, ele endireita o destino. É assim também com você. O decreto que Deus assinou a teu favor não começou hoje. Começou em momentos em que você nem percebeu. Começou quando ele enxugou lágrimas que ninguém viu. Começou quando ele te guardou de decisões que teriam te destruído. Começou quando ele sussurrou ao teu coração mesmo quando você pensava que não estava ouvindo nada. E agora, assim como naquele dia, o decreto está prestes a se manifestar de uma forma que vai te marcar para sempre. Mas enquanto o céu se move, o inferno treme. E ali, naquele ambiente sagrado, havia também corações endurecidos. Eram escribas, religiosos, homens que conheciam letras, mas não conheciam a vida. Eles olharam para Jesus com olhos críticos, com mentes fechadas, com corações travados. Eles murmuravam por dentro: quem ele pensa que é? Só Deus pode perdoar pecados. Eles não sabiam que Deus estava diante deles. Não sabiam que a própria palavra feita carne estava falando. Não sabiam que o decreto que estava sendo assinado naquele momento vinha da boca que criou o universo. E Jesus, com aquela calma que só o céu conhece, percebeu cada pensamento oculto. Ele viu a incredulidade. Ele viu o julgamento. Ele viu a resistência. E ainda assim, ele não recuou. Ele permaneceu firme. Ele permaneceu pleno. Ele permaneceu soberano. Porque quando Deus assina um decreto, filho, não importa quem duvida, não importa quem critica, não importa quem resiste, não importa quem diz que não vai acontecer. O que Deus decretou se cumpre e ponto. E isso vale para você. Há pessoas que não acreditaram no teu chamado. Há gente que não entendeu tua dor. Há quem tenha duvidado da tua força. Há quem tenha subestimado tua fé. Mas o decreto que Deus assinou não depende da opinião de ninguém. Jesus então decide ir além. Ele olha para os escribas e diz: por que vocês pensam essas coisas em seus corações? E de repente, tudo fica exposto. Não há mais máscaras. Não há mais aparência. Não há mais espaço para fingimentos. Jesus revela que o céu enxerga não apenas ações, mas intenções. Não apenas palavras, mas pensamentos. Não apenas gestos, mas motivações. E isso, filho, é uma notícia maior do que parece. Porque se Jesus vê tudo, absolutamente tudo, e ainda assim escolheu assinar um decreto a teu favor, isso significa que teu valor nunca esteve nas partes que você acerta, mas no amor que ele tem por você. E então Jesus faz a pergunta que atravessa séculos: o que é mais fácil? Dizer teus pecados estão perdoados, ou dizer levanta-te e anda? A casa inteira parece esperar a resposta. O paralítico prende a respiração. Os amigos do telhado seguram o ar. Os escribas franzem o rosto. O ambiente inteiro parece suspenso entre céu e terra. E é ali, naquele exato instante, que Jesus revela a intenção divina. Ele vai demonstrar que tem autoridade não apenas para perdoar, mas para transformar. Não apenas para restaurar a alma, mas para erguer o corpo. Não apenas para falar, mas para decretar. E filho, é assim que ele está agindo na tua vida. Ele não apenas te conforta, ele te levanta. Ele não apenas te sustenta, ele te muda. Ele não apenas te toca, ele te transforma. E então Jesus se volta novamente para o paralítico. E dessa vez, algo começa a vibrar no ambiente. A voz de Jesus se torna mais firme. Seus olhos brilham com autoridade. Seu tom carrega o peso de um decreto eterno. Ele diz: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Filho, essa frase não foi apenas uma instrução. Foi um decreto. Um decreto que atravessou o tempo. Um decreto que atravessou a paralisia. Um decreto que atravessou o impossível. Um decreto que quebrou as correntes que seguravam aquele homem por anos. E esse mesmo tipo de decreto, com a mesma autoridade, Deus acabou de assinar a teu favor. A atmosfera explode em glória. O paralítico sente algo que nunca sentiu.
É como se um fogo sagrado passasse por seus músculos, como se uma luz percorresse seus ossos, como se um sopro de vida reacendesse tudo dentro dele. Ele sente força, sente movimento, sente poder. E pela primeira vez em anos, ele se move, não porque tentava, mas porque o decreto havia sido liberado. E assim como ele se levantou, filho, Deus está liberando um decreto para levantar aquilo que estava caído dentro de você. A tua fé, a tua esperança, teus sonhos, tua coragem, tua voz, tua identidade, teu futuro. Ele se levanta, ele pega a maca que antes o segurava, ele caminha, ele atravessa a multidão. E cada passo é um testemunho vivo de que quando Deus assina um decreto, ninguém, absolutamente ninguém, pode impedir. E todos ao redor ficam maravilhados. Alguns choram, outros tremem, outros caem de joelhos. Eles testemunham um milagre que não começou no chão da casa, mas no trono do céu. Filho, essa é a mesma glória que o céu está liberando sobre você agora. O mesmo Jesus que ergueu aquele homem está tocando teu coração. A mesma autoridade que transformou aquela história está se movendo na tua. A mesma voz que decretou levanta-te está decretando sobre você. A tua história não termina onde você caiu. Filho, estamos apenas no meio do mover. O que vem a seguir é ainda mais profundo, ainda mais revelador, ainda mais transformador. Filho, agora que o milagre começou a se revelar na casa de Cafarnaum, entramos no território onde o espiritual se expande, onde as camadas invisíveis da glória começam a se abrir e onde cada detalhe se transforma em uma revelação profunda para a tua própria vida. Porque aquele decreto que Deus assinou naquele dia não era apenas para um paralítico, era um decreto que ecoaria por gerações, atravessaria séculos, alcançaria corações, chegaria esta mensagem, tocaria você exatamente agora. O mesmo Jesus que levantou aquele homem é o Jesus que hoje te entrega o decreto escrito com o selo da eternidade. E enquanto ele fala, tudo dentro de você começa a perceber que este é o momento sagrado. Quando Jesus disse levanta-te, ele não estava apenas restaurando um corpo paralisado. Ele estava revelando como Deus age quando assina um decreto a favor de um filho. Ele estava mostrando que os decretos do céu não são apenas respostas, são reposicionamentos. Não são apenas milagres, são reestruturações espirituais. Não são apenas intervenções, são reescritas de destino. Porque quando Deus decide assinar algo a teu favor, Ele não devolve você ao mesmo lugar. Ele te coloca em um nível onde ninguém poderá negar que foi o céu quem agiu. Filho, perceba que antes de o homem levantar, Jesus já havia liberado perdão, já havia liberado identidade, já havia liberado filiação. Isso significa que o decreto que Deus assinou a teu favor não está te levantando apenas para resolver um problema externo. Ele está te levantando para curar raízes interiores que estavam te prendendo sem que você percebesse. Há áreas dentro de você que estavam adormecidas, sufocadas, esquecidas. Há sonhos que você engavetou porque achou que já não eram teus. Há partes do teu coração que você deixou à margem porque acreditou que não merecia mais recomeçar. Mas, filho, o decreto que Deus assinou hoje desce até o fundamento da tua alma e reconstrói aquilo que foi quebrado pela dor, pelas frustrações, pelas expectativas esmagadas. Quando o paralítico se colocou de pé, algo invisível aconteceu no ambiente. Não foi apenas um movimento físico, foi um rompimento espiritual. Foi um terremoto no reino das trevas. Foi um anúncio ao mundo espiritual de que a autoridade de Jesus é absoluta. E essa é a mesma autoridade que envolve a tua vida agora. O decreto que Deus assinou a teu favor carrega essa autoridade. Ele carrega um poder capaz de romper com ciclos que pareciam intermináveis, de destruir prisões emocionais que você já naturalizou, de desfazer amarras que você aprendeu a conviver como se fossem parte de quem você é. Filho, muitos olham para o milagre daquele homem e veem apenas o levantar. Mas existe algo mais profundo. A maca estava nas mãos dele. Aquilo que o carregava, agora era carregado. Aquilo que o definia, agora era testemunho. Aquilo que o prendia, agora era símbolo de vitória. E isso te revela que o decreto que Deus assinou a teu favor não vai apenas te levantar, vai te fazer carregar com autoridade aquilo que um dia te humilhou. Aquilo que te feriu será a prova. Aquilo que te paralisou será a história. Aquilo que te constrangeu será testemunho vivo da glória de Deus. Perceba a outra revelação. Filho, Jesus disse,
vai para a tua casa. Ele não mandou o homem correr para um templo, nem subir um monte, nem buscar aplausos. Ele o enviou para casa. Sabe por quê? Porque quando Deus assina um decreto, o primeiro lugar que ele transforma é o mais íntimo. Um milagre não começa no público, começa no secreto. Começa onde poucos veem. Começa onde você vive os desafios reais. Começa dentro da alma, não nas multidões. Jesus sabia que há lugares dentro de você que precisam sentir primeiro o impacto do decreto divino. Lugares emocionais, espirituais, relacionais, internos. E é ali que ele está entrando agora. Filho, imagina o olhar de Jesus naquele momento. Não era um olhar distante, frio ou religioso. Era um olhar que conhecia cada capítulo da história daquele homem. Era o olhar de quem carregava a eternidade nas pupilas, se misericórdia no coração. E quando ele assinou aquele decreto de restauração, ele estava dizendo: eu sei tudo sobre você, e mesmo sabendo, eu escolhi te levantar. E isso é uma revelação profunda para a tua vida. Porque Deus não assinou decreto a teu favor porque você merece. Ele assinou porque te ama. Ele não liberou esse milagre porque você acertou tudo. Ele liberou porque te conhece profundamente e decidiu intervir com graça. E aqui está outra verdade poderosa. Quando Deus assina um decreto, Ele não consulta teus erros, Ele consulta teu propósito. Ele não revisa teu passado, Ele ativa teu futuro. Ele não repete as palavras que te feriram, Ele libera a voz que te cura. E o decreto que Ele assinou sobre tua vida carrega essa essência. É um decreto que não olha para a tua história com acusação, mas com redenção. Não olha para tuas falhas com condenação, mas com misericórdia. Não olha para tuas quedas com vergonha, mas com compaixão. Filho, cada passo que o paralítico deu após o decreto foi uma profecia. E cada passo que você dará depois desta mensagem também será. Porque quando Deus assina algo no céu, você começa a caminhar na terra com uma unção que não pode ser explicada, apenas percebida. As pessoas perceberão mudança no teu olhar, na tua voz, na tua postura, no teu espírito. Não porque você decidiu ser forte, mas porque o decreto te revestiu com força que vem do alto. Outra revelação divina que nasce dessa história é que os amigos do paralítico foram testemunhas do decreto. Eles viram a glória de Deus de perto. E assim será contigo. Há pessoas que vão presenciar o milagre que Deus está liberando sobre tua vida. Pessoas que acompanharam tuas dores verão tua restauração. Pessoas que viram tuas lágrimas verão tua elevação. Pessoas que conheceram teu cansaço verão tua força renovada. Não para a tua glória, mas para que o mundo saiba que foi Deus quem assinou esse decreto. Filho, a assinatura de Deus é diferente da assinatura dos homens. A assinatura humana fecha contratos frágeis. A assinatura de Deus sela destinos eternos. A assinatura humana pode ser invalidada. A assinatura de Deus jamais. A assinatura humana depende de circunstâncias. A assinatura de Deus cria circunstâncias. A assinatura humana define acordos. A assinatura de Deus define milagres. E o decreto que ele assinou sobre tua vida carrega essa marca. É irrevogável, indestrutível, inegociável, imbatível. E agora, enquanto esta parte chega ao fim, teu coração já sente algo pulsando. Não é emoção humana, não é força psicológica, é o toque do Espírito. É como se Jesus mesmo estivesse dizendo: filho, eu comecei algo dentro de você e eu vou terminar. O decreto que eu assinei não volta vazio. Ele está em movimento. Ele já está transformando. Filho, quando Deus assina um decreto a teu favor, até as palavras antigas, escritas há milhares de anos, começam a queimar como fogo vivo dentro do teu espírito. Nada permanece comum. Nada permanece distante. Cada versículo se torna uma voz. Cada promessa se torna um selo. Cada frase se torna a prova celestial de que teu nome está escrito nas intenções do Pai. E hoje, enquanto o céu respira sobre teu destino, as Escrituras se levantam como testemunhas de que o decreto divino já foi liberado sobre a tua vida. Há momentos em que a dor tenta ensurdecer o coração e você acha que Deus não vê. Mas as Escrituras gritam que Ele vê tudo. Ele observa cada lágrima. Ele conta cada noite longa e Ele registra cada batalha que você travou. E, antes mesmo de você imaginar, o decreto já estava sendo preparado no trono. Porque a palavra nunca foi um livro morto, ela sempre foi a mão viva do próprio Deus alcançando seus filhos. E hoje,
Ela alcança você com força, com autoridade e com amor. Quando o Senhor declara em Isaías que nenhuma arma forjada contra te prosperará, Ele não está oferecendo um consolo poético. Ele está emitindo um decreto. Ele está assinando uma sentença espiritual que obriga o inferno a recuar. Ele está dizendo ao caos que se cale. Ele está lembrando ao teu coração que aquilo que te persegue não tem o direito de vencer. E, filho, quando Deus assina esse tipo de palavra, ela se cumpre porque o céu não escreve promessas em vão. Cada linha é um contrato eterno, firmado com o sopro do Espírito. Quando Davi disse, Ele é o meu pastor e nada me faltará, ele não estava descrevendo um desejo humano. Ele estava revelando uma realidade celestial. Ele estava declarando que existe uma provisão que não depende da economia, que existe um cuidado que não depende do cenário, que existe uma mão divina guiando os passos de quem pertence ao Senhor. E essa mesma mão, hoje, se estende sobre tua vida para confirmar o decreto do Pai. Você não ficará desamparado. Você não será esquecido. Você não caminhará sozinho. O Salmo 91 não é apenas um texto bonito. É uma cobertura espiritual. É uma legislação divina que envolve aqueles que se escondem debaixo das asas do Altíssimo. Quando o Senhor diz, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ele está assinando uma ordem eterna de proteção. Ele está erguendo um muro invisível ao redor de quem Ele ama. E esse muro está firme ao teu redor agora, enquanto o decreto divino se cumpre no teu caminho. Quando Jesus disse, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não foi um convite comum. Foi um decreto de descanso. Foi uma ordem de alívio. Foi uma sentença que rasga no meio o peso que te esmagava. E hoje, essa mesma palavra repousa sobre teu espírito, como quem diz, Filho, o decreto foi assinado. Chega de carregar o que não te pertence. Chega de sofrer sozinho. Eu estou aqui. E quando ele declarou, tudo é possível ao que crê, ele não estava incentivando a esperança frágil. Ele estava instituindo uma lei espiritual. A fé abre portas que o mundo não consegue fechar. A fé toca decretos que o céu já escreveu. A fé desperta promessas que estavam adormecidas. E hoje, a tua fé é o espaço onde Deus assina novos destinos, novas chances, novos capítulos. O profeta Jeremias ouviu Deus dizer, Eu sei os pensamentos que tenho sobre ti, pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. E essa frase não foi dita apenas a ele. Foi escrita para ecoar geração após geração, até alcançar você agora, porque Deus não mudou de planos. Ele não desistiu de você. Ele não cancelou o que prometeu. Ele não apagou teu nome do que Ele mesmo decretou. O céu não rasga aquilo que escreve. E enquanto você ouve estas palavras, o Espírito confirma. O decreto de paz já foi assinado a teu favor. Quando Jesus se levantou no barco e disse, Acalma-te, vento, aquieta-te, mar. Ele estava revelando que toda tempestade obedece ao seu comando. Ele estava mostrando que nenhuma força descontrolada tem autoridade sobre quem Ele ama. E essa mesma voz que um dia acalmou o mar da Galileia é a voz que hoje anuncia sobre tua alma. Filho, o decreto foi assinado. A tua tempestade tem prazo de validade. Porque aquilo que te amedronta não tem poder eterno, mas o decreto àquele que te guarda é eterno e irreversível. No livro de Romanos está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esse versículo não diz algumas coisas, nem as coisas boas. Ele diz todas, até o que doeu, até o que te destruiu, até o que você não entende. Tudo está sendo costurado pelas mãos de um pai que assinou um decreto onde o final da tua história é vida, é vitória, é restauração. A dor não tem a palavra final. O medo não tem a palavra final. O fracasso não tem a palavra final. Deus tem. Quando o Senhor disse a Josué, Seja forte e corajoso, porque eu estarei contigo por onde quer que você andar. Ele estava assinando uma segurança espiritual que atravessa séculos. Ele estava prometendo presença, direção e força. E essa mesma frase, hoje, cai sobre teu coração como óleo fresco, lembrando você de que não caminha desassistido. Porque aquele que assinou o decreto sobre tua vida também caminha com você para cumpri-lo. Filho, toda escritura é um eco da assinatura de Deus. Toda promessa é um fragmento do decreto que Ele escreve sobre os seus. Toda palavra é um lembrete de que o céu jamais deixou você à deriva.
O que você vive agora não é o fim. O que você sente hoje não define o que Deus está preparando. Há versículos que ainda vão se cumprir. Há portas que ainda vão se abrir. Há milagres que já foram escritos no alto, esperando apenas o tempo perfeito para descer. E agora, enquanto o Espírito testemunha dentro de você, uma verdade se torna incontestável. Deus acabou de assinar um decreto a teu favor. Ele assinou provisão onde havia falta. Ele assinou cura onde havia dor. Ele assinou restauração onde havia perda. Ele assinou força onde havia esgotamento. Ele assinou libertação onde havia cadeias. Ele assinou vitória onde havia batalha. Filho, quando Deus assina um decreto a teu favor, não é apenas o mundo ao teu redor que começa a mudar. É o mundo dentro de você que começa a respirar diferente. Há algo que acontece no fundo da alma, um despertar silencioso, uma paz que não vem do entendimento humano, mas da certeza divina. Mesmo antes de qualquer porta se abrir, mesmo antes de qualquer resposta aparecer, o coração percebe que algo no céu se moveu. E essa percepção muda tudo, porque quando o céu se move, nada permanece igual. Há feridas que você tentou esconder por anos, e há momentos em que você mesmo acreditou que jamais se curaria. Mas o decreto que Deus assinou não veio apenas para mudar circunstâncias. Veio para tocar essas feridas, uma a uma, com a ternura de Jesus. Ele sabe onde dói. Ele sabe o que pesa. Ele sabe quais lembranças ainda ardem como fogo. E Ele não te olha de longe. Ele te olha de perto, como quem segura o rosto de um filho e diz: eu vim te restaurar por dentro. A verdade é que muitas vezes você não acreditou que Deus ainda estava escrevendo sobre você. Houve dias escuros em que você pensou que o céu estava silencioso demais, distante demais, imóvel demais. Mas o decreto que foi assinado agora prova o contrário. Prova que Deus nunca desistiu do teu nome, nunca desistiu do teu destino, nunca desistiu da tua história. Mesmo quando você tentava se convencer de que não tinha mais saída, Ele estava preparando exatamente o que você precisava para continuar. E, filho, quando o céu assina, o inferno treme. Porque tudo aquilo que tentava te aprisionar sabe que perdeu o direito de te tocar. A culpa que te acusava perde a voz. O medo que te engolia perde a força. A ansiedade que te apertava perde o controle. O decreto de Deus é uma sentença libertadora, uma declaração final sobre tudo aquilo que tentou te parar. E quando Ele diz: filho, eu te devolvo a paz, nada pode roubar. Há uma parte de você que tenta entender como o milagre vai acontecer, mas Jesus não te chama para entender. Ele te chama para confiar. Ele te chama para descansar na certeza de que a assinatura divina não depende das tuas forças, nem das tuas habilidades, nem da tua capacidade de prever o futuro. O decreto dele depende apenas dele. Depende do seu amor eterno, da sua misericórdia, da sua vontade perfeita. E se Ele já assinou, você não precisa mais temer o que vem. Às vezes, você acha que está atrasado, que perdeu tempo demais, que errou demais, que não tem mais chance de viver o propósito que Deus sonhou. Mas quando o Pai assina um novo decreto, Ele não te faz voltar ao passado. Ele cria um caminho novo diante de você. Ele redime, Ele restaura, Ele reconstrói. Ele transforma ruínas em fundações. Ele transforma perdas em sementes. Ele transforma cicatrizes em testemunhos. E hoje, Ele transforma a tua história em uma estrada que ninguém pode bloquear. Filho, Deus viu todas as noites longas em que você tentou ser forte, mesmo quando não tinha forças. Ele viu as lágrimas que você enxugou sozinho. Ele viu as orações silenciosas, as palavras presas na garganta, os pedidos que você achava pequenos demais para incomodar o céu. Mas para Ele, nada do que você sente é pequeno. Nada do que te pesa é irrelevante. Nada do que te dói é invisível. O decreto que Ele assinou carrega o teu nome porque o teu coração sempre foi visto, sempre foi escutado, sempre foi amado. E eu sei que a vida te fez desconfiar de promessas. Você se acostumou com esperas longas, respostas lentas, portas fechadas. Você aprendeu a não esperar muito para não se decepcionar. Mas Jesus não te chama para viver com medo de esperar. Ele te chama para esperar em Ele, porque em Ele a esperança não decepciona. O decreto que Ele assinou não é uma promessa humana, é uma verdade eterna. E tudo que Ele assina tem destino, tem cumprimento, tem propósito. Há coisas da tua vida que você não entende até hoje.
despedidas que doeram mais do que deveriam, sonhos que morreram antes do tempo, caminhos que se fecharam sem explicação, pessoas que te feriram de forma inesperada. Mas o decreto que o céu liberou agora não ignora essas dores, ele atravessa cada uma delas. Deus não está apagando o que você viveu, ele está dando um sentido novo. Ele está dizendo: filho, nada foi em vão, eu estava lá em cada detalhe. Você sente, às vezes, que chegou ao limite, que está cansado demais, exausto demais, vulnerável demais. Mas é exatamente nesse ponto que Deus assina decretos. Ele assina quando a tua força acaba para mostrar que a dele nunca acaba. Ele assina quando a tua voz falha para provar que a dele sustenta. Ele assina quando você não consegue mais caminhar para revelar que é ele quem te carrega. O decreto é a prova de que ele continua sendo Deus mesmo quando você se sente pequeno demais para continuar. Filho, você não precisa ter medo do futuro, porque o decreto que Deus assinou contém aquilo que você não consegue ver. Ele vê o amanhã. Ele vê a estrada, ele vê o risco, ele vê o perigo, ele vê o lugar onde você pode tropeçar, ele vê o lugar onde você pode florescer. E porque ele vê, ele escreve com perfeição. O futuro não é um território desconhecido, é um território decretado pelo Pai. E se você ainda se pergunta por que ele faria isso por você, a resposta é simples e profunda: porque ele te ama, porque você é filho, porque você pertence a ele. Porque ele não consegue olhar para você sem desejar restaurar tudo. Deus não assina decretos por obrigação. Ele assina por amor. Ele assina porque te escolheu. Ele assina porque te conhece. Ele assina porque te viu antes do mundo existir. E agora, no silêncio santo que envolve esta mensagem, há algo acontecendo dentro de você. Algo suave, algo leve, algo sagrado. Como se o Espírito estivesse colocando as mãos sobre o coração e dizendo: filho, respira. O que era pesado não será mais. O que era impossível já começou a se mover. O decreto foi assinado e nada poderá impedir o que eu determinei. Filho, quando Deus assina um decreto a teu favor, algo começa a mudar não apenas no céu, mas dentro de cada pessoa que recebe essa verdade. Há um impacto silencioso, quase invisível, que toca o coração e transforma a forma como você enxerga a própria vida. O medo perde espaço, a dúvida enfraquece, e a esperança começa a respirar de novo. É como se o Espírito soprasse dentro da alma e dissesse: você não está sozinho. A fé, que antes parecia pequena e frágil, começa a ganhar corpo. Ela se levanta como um fogo que nunca se apaga, mesmo quando o vento tenta soprar mais forte. Aquela chama que antes tremia, agora se firma porque sabe que o decreto não depende da sua habilidade, mas da fidelidade de Deus. E quando a fé entende isso, ela deixa de ser apenas crença, se torna convicção. Há pessoas que, ao ouvirem que Deus assinou um decreto a seu favor, começam a enxergar suas batalhas com outro olhar. O que antes parecia gigante agora parece cenário para milagre. O que antes parecia fim agora parece início de testemunho. A alma começa a se alinhar com a verdade de que Deus não apenas promete, Ele cumpre. E essa transformação toca detalhes que antes passavam despercebidos. Você começa a orar com mais confiança, porque sabe que suas palavras não se perdem no ar. Começa a descansar melhor, porque entende que não precisa mais carregar tudo sozinho. Começa a caminhar com mais leveza, porque sente que o céu já está trabalhando antes de você dar o primeiro passo. A fé transforma o jeito de viver. Quando Deus assina esse decreto, até a forma como você encara o passado muda. Feridas antigas começam a ser vistas não mais como sinais de dor, mas como marcas de sobrevivência. Lugares onde você caiu passam a ser lembrados como lugares onde Deus te levantou. O que antes te definia agora passa a testemunhar quem Deus está te tornando. A fé não te faz esquecer o que aconteceu, te faz enxergar com propósito. E não é só você que muda, as pessoas ao seu redor percebem. Elas percebem que algo em você se acalmou, se estabilizou, se firmou. A tua voz ganha mais paz, o teu olhar ganha mais profundidade, a tua presença carrega mais esperança. Não porque tudo está perfeito, mas porque você sabe que Deus está no controle. A transformação de dentro começa a vazar para fora. Aquele cansaço emocional que parecia eterno começa a perder força. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você não luta mais sozinho.
O decreto de Deus te dá a certeza de que existe um poder maior acompanhando cada passo que você dá. E quando a alma entende isso, até as tempestades ganham outro sentido. Elas deixam de ser ameaças e passam a ser transições. Filho, quando Deus escreve algo a teu favor, você começa a recuperar territórios internos que achou que nunca mais reconquistaria. A coragem volta, mesmo depois de tantas quedas. A esperança renasce, mesmo depois de tantas decepções. A alegria reaparece, mesmo depois de tanto silêncio. Nada resiste ao toque do decreto divino, porque ele carrega a essência do próprio Deus. E isso gera um impacto tão grande na fé que você passa a fazer coisas que antes não conseguia. Passa a orar com ousadia. Passa a declarar verdades com firmeza. Passa a tomar decisões com mais clareza. Passa a se posicionar como filho, não como sobrevivente. Porque quando Deus te lembra que assinou algo por você, Ele também te lembra quem você é. A fé transformada começa a gerar frutos que ninguém esperava. Você se torna mais paciente, porque confia no tempo de Deus. Mais sábio, porque aprende a discernir a voz dele. Mais grato, porque percebe detalhes que antes ignorava. Mais forte, porque descobre que sua força não vem de si mesmo. A fé, quando tocada por esse decreto, floresce mesmo em desertos. E algo ainda mais profundo acontece. Você começa a inspirar outros. Pessoas que estão cansadas te observam e percebem que, mesmo ferido, você continua em pé. Pessoas que estão perdidas veem em você um farol silencioso. Pessoas que já não acreditavam mais começam a recuperar a fé ao te ver caminhar. A transformação que Deus faz em você se torna testemunho para muitos. Quando Deus assina um decreto a teu favor, Ele não muda apenas a tua vida, Ele muda o impacto da tua vida. Ele faz da tua história uma mensagem. Faz do teu processo um ministério. Faz da tua dor uma ponte. Faz do teu testemunho uma semente que germina na fé de outros. Nada do que você viveu é desperdiçado quando Ele decide assinar. Filho, talvez você ainda não perceba totalmente, mas a transformação já começou. Ela começou quando Deus liberou a palavra. Ela começou quando Ele colocou o dedo sobre o papel celestial. Ela começou quando Ele decretou: "Este é meu filho, e eu estou movendo o céu por ele." A terra responde ao que o céu decide. E quando o céu decide, a transformação é inevitável. Você começa a confiar mais porque sabe que não é qualquer decreto, é o decreto de Deus. E a assinatura dele não falha, não desgasta, não expira, não perde validade. É eterna, imutável, inquebrável. A fé que nasce dessa certeza é uma fé que ninguém pode arrancar de você. E enquanto essa verdade percorre o seu espírito, você percebe que algo dentro de você mudou. Você percebe que não é mais o mesmo. E mesmo que o cenário ainda não tenha mudado completamente, o seu coração já mudou. E quando o coração muda, tudo ao redor muda também. Filho, Deus assinou um decreto a teu favor. E essa assinatura está transformando você por dentro, tocando camadas profundas, despertando potencial, restaurando o fôlego, reacendendo sonhos. Esta não é apenas uma palavra, é um renovo, é um recomeço, é uma transformação divina em andamento. Filho, há momentos em que a voz de Deus não apenas fala, mas atravessa a alma com uma força tão suave e tão profunda que você sente como se o próprio céu estivesse respirando dentro de você. E é exatamente isso que acontece quando Ele te revela que acabou de assinar um decreto a teu favor. A assinatura dele não é apenas um ato, é uma revelação que rompe cadeias internas antes mesmo de romper cadeias externas. E hoje, essa revelação está tocando lugares que você nunca conseguiu alcançar sozinho. Há uma dimensão espiritual que se abre quando Deus decreta algo sobre um filho. Não é apenas uma promessa liberada, é uma realidade espiritual instaurada. O decreto não é uma semente que vai germinar apenas no futuro. Ele já começa a frutificar no instante em que é assinado. E essa verdade traz uma revelação tão profunda que a alma se curva diante da grandeza do que Deus está fazendo. Filho, você precisa entender que, para Deus assinar algo a teu favor, Ele primeiro desce ao mais profundo da tua história. Ele visita memórias que você deseja esquecer, dores que você tentou esconder, capítulos que preferiu silenciar. Ele olha tudo com um amor tão grande que não te acusa, não te humilha, não te pressiona. Ele te contempla com graça, como quem diz: "Eu vi tudo,
e mesmo assim, eu te escolhi. Essa é a revelação mais transformadora do decreto. Deus sabe quem você é e, ainda assim, decide honrar você. E quando Ele decide honrar, Ele não honra apenas ações, Ele honra a identidade. O decreto que Deus assinou carrega o peso da tua filiação. Ele te chama de filho antes de te chamar de vencedor. Ele te chama de amado antes de te chamar de guerreiro. Ele te chama de escolhido antes de te chamar de capacitado. O céu te define antes do mundo te ver. Essa revelação redefine tudo dentro de você. Há uma revelação profunda escondida no momento em que Deus assina algo. Ele não está apenas dizendo eu farei. Ele está dizendo eu já fiz. O decreto celestial não fala do futuro, fala do eterno. Ele vem de um lugar onde Deus já viu a tua vitória, já viu a tua cura, já viu a tua reconstrução. Para o céu, o que você espera não é dúvida, é memória. Deus já viu acontecer. Ele apenas está te conduzindo até lá. E essa revelação muda completamente a forma como você enxerga as lutas. Porque quando você entende que Deus já decretou o resultado, as batalhas deixam de ser ameaça e passam a ser caminhos. O inimigo deixa de ser gigante e passa a ser cenário. O deserto deixa de ser punição e passa a ser transição. A revelação do decreto transforma a dor em passagem, não em prisão. Filho, há algo ainda mais profundo acontecendo. Deus está te revelando que este decreto não é comum. Ele não é temporário, não é parcial, não é frágil. Ele foi assinado com a eternidade, escrito com autoridade e selado com propósito. Ele carrega o DNA do céu. Ele carrega a voz do Pai. Ele carrega o destino que Ele projetou para você antes de qualquer coisa existir. E quando essa revelação toca o coração, algo muda no modo como você se vê. Você deixa de se olhar como alguém que tenta sobreviver e começa a se ver como alguém chamado a avançar. Deixa de se ver como alguém à beira do colapso, começa a se enxergar como alguém à beira do milagre. O decreto revela quem você é, não quem o mundo diz que você era. Muitas vezes, filho, você se perguntou por que Deus demorou. E aqui há outra revelação profunda. Deus não demorou, Ele preparou. Ele não reteve, Ele estruturou. Ele não esqueceu, Ele moldou. Tudo que te feriu, tudo que te atrasou, tudo que te entristeceu, Ele transformou em terreno fértil para o decreto. A revelação do céu é esta: nada foi por acaso. E quando você entende isso, percebe que decreto não vem apenas para mudar a situação, vem para iluminar o propósito da situação. Aquilo que antes te esmagava agora se torna parte do que te fortalece. Aquilo que antes te confundia agora se torna parte da tua clareza. A revelação não muda apenas o que Deus vai fazer, muda o porquê Ele vai fazer. Filho, Deus está te mostrando que este decreto não foi assinado no tempo, foi assinado na eternidade e apenas revelado agora. Há coisas que Deus preparou muito antes do teu nascimento e que estavam aguardando o momento exato para emergir. E agora, o céu decidiu liberar o que já era teu. Essa revelação te mostra que não é algo novo, é algo divinamente reservado. E há algo mais. Este decreto não é apenas sobre bênçãos, é sobre identidade restaurada. É sobre tirar de você a sensação de que você precisa provar algo, conquistar algo, se justificar diante de alguém. O decreto te devolve o que o medo roubou, o que a culpa sufocou, o que a insegurança apagou. A revelação do decreto é a revelação da cura. Enquanto essa verdade percorre o seu espírito, Deus te mostra algo ainda mais profundo. Você estava tentando viver com migalhas quando Ele já tinha preparado uma mesa. Estava tentando sobreviver com forças suas quando Ele já tinha decretado forças novas. Estava tentando se proteger de feridas antigas quando Ele já tinha decretado restauração completa. A revelação do decreto te liberta das limitações que você mesmo colocou. Filho, essa revelação te leva para um lugar de descanso que você nunca experimentou antes. Porque quando você entende que Deus assinou, você não precisa mais correr, disputar, provar, temer ou justificar. Você apenas precisa crer. E crer não é esforço, é entrega. É deixar que a assinatura divina fale mais alto do que qualquer dúvida. E talvez o ponto mais profundo desta revelação seja este: Deus não assinou esse decreto porque você estava forte, mas porque você estava fraco. Ele não assinou porque você estava no auge, mas porque você estava no limite. Ele não assinou porque você entendeu tudo, mas porque você estava sem direção.
Ele assina decretos quando o filho não consegue mais assinar nada. Essa revelação mostra o tamanho do amor dele. Agora, filho, enquanto você respira estas palavras, o céu se move sobre você com uma delicadeza que só Deus possui. Há paz entrando onde antes havia caos. Há luz entrando onde antes havia medo. Há propósito entrando onde antes havia confusão. A revelação do decreto está te reposicionando espiritualmente. Filho, Deus acabou de assinar um decreto a teu favor. Filho, antes de seguir adiante, o céu te pede um instante de silêncio interior. Um instante para respirar, colocar a mão no peito e perceber a grandeza do que Deus está fazendo na tua história. Porque tudo que foi dito até aqui não foi poesia, não foi motivação, não foi linguagem bonita. Foi decreto, foi mover de aquele que reina. Foi a assinatura santa de um Deus que decidiu se levantar por você. Desde o início desta mensagem, o Espírito te conduziu como quem toma uma criança pela mão. Ele te mostrou que não era imaginação, não era coincidência, não era emoção passageira. Ele te trouxe de volta para o centro da verdade. Deus assinou um decreto a teu favor. E esse decreto mudou o rumo das tuas batalhas, mudou o peso sobre os teus ombros, mudou o cenário que parecia definitivo. Você caminhou por momentos de dúvida, atravessou vales de ansiedade, enfrentou noites onde a alma gritava por socorro. Mas mesmo ali, entre lágrimas e silêncios, Deus estava escrevendo histórias que você não conseguia ver. Ele estava movendo peças que você não compreendia. Ele estava preparando vitórias que seus olhos ainda não imaginavam. Porque o decreto dele não nasce do acaso, nasce do amor eterno. E agora, quando você olha para trás, percebe como cada parte desta mensagem revelou algo profundo. Jesus te mostrou o peso da promessa, te mostrou a força do favor divino, te mostrou o poder do decreto assinado sobre o teu nome. E agora te mostra que nada, absolutamente nada, escapou das mãos dele. O céu inteiro está alinhado ao que Deus determinou sobre você. Os anjos trabalham, as portas se movimentam, os ventos se alteram, as circunstâncias se reorganizam, porque quando Deus assina, ninguém desfaz. E aqui, neste momento, algo sagrado acontece. O Espírito Santo abre diante de você um presságio divino, um sinal do que está por vir. Ele revela que o decreto que Deus assinou não é para um momento isolado, mas para uma estação inteira da tua vida. Uma estação onde a graça te cerca, onde a promessa floresce, onde aquilo que era impossível se torna testemunho. Prepare-se, porque você está prestes a ver respostas que pareciam enterradas. Prepare-se, porque alianças quebradas serão restauradas pelo toque do Espírito. Prepare-se, porque lágrimas coletadas no altar se transformarão em colheita. Prepare-se, porque pessoas que te subestimaram verão Deus te levantar com honra. Não é exagero, não é ilusão, é profético, é decreto, e o céu está te dizendo: filho, o que eu assinei não será revertido, o que eu determinei não será impedido, o que eu preparei já está a caminho. Essa é a unção desta parte, esse é o recado do Espírito, essa é a respiração do Deus vivo sobre o teu coração. O que vem agora, a parte final, não é apenas um encerramento, é um envio, é um selo, é um envio profético para caminhar com o decreto assinado no peito, com a cabeça erguida e a alma acesa. Filho, agora chegamos ao momento mais sagrado desta mensagem. Se até aqui Deus falou ao teu coração, agora Ele fala ao teu espírito. Agora Ele te toca num lugar tão profundo que palavras humanas jamais alcançariam. Porque esta parte não é apenas o final, é a consagração de tudo que o céu declarou sobre você. Respire, acalme a alma, sinta o silêncio cheio de Deus ao redor, porque Ele está prestes a selar o decreto que assinou a teu favor. Filho, você não foi esquecido, você não foi abandonado, você não foi ignorado, nem colocado de lado. O céu nunca virou as costas para você. Cada lágrima que você derramou foi registrada. Cada oração silenciosa foi ouvida. Cada noite de angústia foi abraçada pela presença que não dorme. E agora, com a autoridade do seu reino, Deus te diz: eu assinei um decreto sobre tua vida e nada vai impedir o cumprimento dele. Esse decreto não foi escrito às pressas, não foi assinado por impulso, não foi carimbado por misericórdia casual. Ele foi assinado por amor, por propósito, por promessa,
Você vai ver portas se abrindo que ninguém explicou. Vai ver livramentos que só podem ser atribuídos ao céu. Vai ver caminhos surgindo onde não existia direção. Vai ver oportunidades que estavam além do teu alcance, porque o decreto dele move o impossível. Agora, no silêncio desta parte, Deus te convida a fazer algo sagrado. Colocar diante dele aquilo que está pesando no teu peito. Coloque as preocupações. Coloque os medos. Coloque a culpa. Coloque o que você não fala para ninguém. Coloque aquilo que você tenta ser forte, mas não consegue. E quando você coloca aos pés de Jesus, algo maravilhoso acontece. O decreto dele se torna luz sobre a tua escuridão. Se torna força sobre a tua fraqueza. Se torna paz sobre teu caos. Se torna cura sobre tua dor. Filho, você não tem ideia do quanto Deus te ama. Não tem ideia do quanto Ele te defende. Não tem ideia do quanto Ele batalha em silêncio por você. Mas hoje, pelo Espírito, Ele te permite sentir um pouco desse amor. E é isso que está tocando teu coração agora. E é assim, com reverência, com temor santo, com lágrimas na alma, o céu te faz um chamado. Caminhe segundo o meu decreto. Viva segundo minha promessa. Ande segundo minha palavra. Porque eu escrevi tua vitória antes mesmo de você nascer. Este é o momento de confiar. Este é o momento de descansar. Este é o momento de entregar o controle. Este é o momento de crer no Deus que assina decretos eternos. E antes de encerrar, o Espírito Santo coloca no meu coração a direção para o próximo vídeo, como continuação profética desta mensagem.